A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. O programa de hoje é um tributo a você, mãe. Amanhã, no mundo inteiro, nós estaremos celebrando e comemorando este dia maravilhoso que é o Dia das Mães. Nós queremos homenagear você, mãe, e desejar que Deus abençoe rica e profundamente a sua vida e a sua família. Eu gostaria que você chamasse a sua família e até ligasse para uma amiga sua, porque Deus tem uma palavra abençoadora para o seu coração no programa de hoje. Eu estou esperando por você na certeza de que Deus tem algo especial para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com alegria, querido amigo telespectador, que temos hoje a presença do reverendo Yong Cole, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva, em Pacaembu, em São Paulo. E seja bem-vindo, reverendo. Obrigado pela sua convite. Qual a importância das mães na vida familiar? A mãe é a essência da toda a família, como se fosse a terra. A terra abraça não somente as coisas boas, as coisas desnecessárias também, que oculta como se fosse um mar, que realmente incógnito, ninguém sabe o que tem por dentro. Como mãe é assim que abraça uma família, desde a educação e até companheirismo para o seu marido, assim por diante. Certamente uma família que realmente construirá uma sociedade e a nação, assim por diante. Qual deve ser a motivação, já que a gente está tratando sobre família e logo vem casamento, qual deve ser a motivação para o casamento? Esses dias eu estava fazendo um casamento para uns jovens e eu sempre pergunto para esses jovens, por que vocês querem casar? E geralmente a pessoa fala que eles estão apaixonados, fall in love. Mas nós sabemos muito bem que casamento, durante esse processo, tem momentos que não dá para amar, até tem um ódio. Mas temos que aprender que casamento é nada mais, nós decidimos amar uns aos outros, para aprender. Mas hoje em dia os casamentos se desfazem na mesma velocidade que eles são feitos. Qual é a causa dessas questões hoje que estamos vivendo nos dias atuais? Infelizmente, atualmente, as pessoas que casam, existe uma pretensão, um interesse próprio. Mas o que realmente a palavra de Deus e que coloca a família, a casamento como instituição primordial é que o marido tem que ser bênção para a esposa e a esposa tem que ser bênção para o marido ter encontrado ela, assim por diante, e pela consequência os filhos serão bênção para essa família. Qual é a mensagem que o senhor daria para a família brasileira, já que o senhor está vivendo agora nesse contexto brasileiro? Como Davi, grande salmista, falou no Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ao mesmo tempo ele fala, que mesmo que eu ando na vale da sombra da morte, isso quer dizer que, sendo boa família de cristão, também pode andar na vale da sombra da morte. Todos nós temos problema. Isso é normal. Problema difícil leva mais tempo. Problema fácil leva pouco tempo. Todo problema tem solução. Problema que não tem solução não é problema mal feito. Então, a gente tem que amar esse problema. Com isso nós certamente amadureceremos e aprendemos mais uma vez um ao outro, ser bênção mutuamente. Muito obrigado, reverendo Cole. E é com alegria que nós vamos ouvir essa mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus, hoje com a mensagem às mães. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise.
Hoje eu quero prestar uma homenagem a todas as mães brasileiras, a todas as mães deste país. Amanhã, no mundo inteiro, se celebra esta data marcante, memorável, o Dia das Mães. Eu quero dizer para você, mãe, que você tem um papel fundamental na construção da família. A mãe tem um papel indispensável, intransferível. É absolutamente necessário para se construir uma família harmoniosa, uma família sólida e uma família bem-aventurada. Eu estou seguro de que Deus tem uma palavra para o seu coração, mãe. E o meu desejo é que a mensagem de hoje seja instrumento de Deus para fortalecer o seu coração, para encorajar a sua vida, para dar a você um oxigênio novo, um entusiasmo novo, para você continuar cumprindo esse glorioso papel que você tem desempenhado. Peter Marshall, certa feita, disse que as mães são as guardas das fontes. São elas que limpam as fontes, são elas que preservam as fontes, são elas que canalizam esta água límpida que há de abastecer as outras fontes para alimentarem as pessoas. Certa feita, o grande estadista americano Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço também governam o mundo. E eu estou seguro disso, de que ninguém neste planeta exerce maior influência sobre as civilizações do que você, mãe. E então eu gostaria de chamar a sua atenção para 3 coisas. Em primeiro lugar, quero falar sobre as mães que oram. Talvez a maior necessidade que nós temos hoje não é apenas de mães inteligentes, de mães modernas, de mães atualizadas, de mães que se vestem bem e que estão atualizadas com as últimas modas e as mais requintadas modas da atualidade. Mas nós precisamos desesperadamente de mães que dobrem os joelhos, de mães que sejam reparadoras de brechas, de mães que se coloquem na brecha em favor de seus filhos. A Bíblia nos fala de Ana, uma mulher de oração. Uma mulher que orou, que chorou, que jejuou, pelo grande ideal de ser mãe. E quando ela teve o seu ventre curado, quando ela concebeu, por graça de Deus, ela então teve a capacidade de entregar o seu filho para fazer a obra de Deus, para a realização dos sonhos de Deus. Eu sei que você é uma mulher ocupada. As mulheres da atualidade são muito ocupadas, e esse não é um privilégio só seu. Mas eu quero lhe dizer que, por maior que seja a correria da sua vida, você precisa encontrar tempo para estar a sós com Deus, para apresentar os seus filhos a Deus. Não basta apenas você falar de Deus para os seus filhos, você precisa falar dos seus filhos para Deus. Susan Wesley tinha 19 filhos. E eu fico imaginando o que é ter dentro de uma casa 19 filhos. Mas em toda aquela correria, com a agenda certamente congestionada, com tantas coisas para cuidar, Susana Wesley gastava 1 hora por dia em oração em favor de seus filhos. Foi esta mulher quem deu ao mundo João Wesley, o grande avivalista do século XVIII, e Carlos Wesley, um músico de qualidades superlativas. Abraham Lincoln dizia que um homem que tem uma mulher, ou melhor, que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um homem pobre. Você, mãe, é convocada por Deus para ser uma intercessora. Talvez você possa me dizer, eu não tenho tempo, a minha agenda está congestionada demais. E eu lhe diria que a questão é de prioridade. Você sempre tem tempo para aquilo que é prioridade para você.
Quando você diz eu não tenho tempo para orar, você está dizendo Deus não é prioridade na minha vida. Ou você estaria dizendo meus filhos não são prioridade para colocá-los no altar de Deus. Então, mãe, não importa o que você faz, não importa a sua agenda, reserve o melhor do seu tempo para estar na presença de Deus em favor de seus filhos. Não deixe que as coisas urgentes tomem o espaço das coisas importantes na sua vida. Seus filhos são importantes. Deus é prioridade. Então busque a Deus em favor de seus filhos. Coloque os seus filhos no altar de Deus e jamais abra mão de que eles realizem os sonhos de Deus e sejam baluartes nas mãos do Deus vivo. Segundo lugar, eu quero falar para você não apenas sobre uma mãe que ora, mas uma mãe que ensina. Nós precisamos de mães pedagogas. Nós precisamos de mães que sejam mestras do bem. Nós precisamos de mães que sejam um exemplo, que sejam um paradigma para os seus filhos. E quando eu penso nisso, me vem à memória a ideia, ou a imagem, ou a figura de Eunice e de Lloyd. Aquelas duas mulheres que investiram na educação de Timóteo, a mãe e a avó de Timóteo, e que ensinaram as sagradas letras para Timóteo desde a sua infância, e que educaram Timóteo, dando a ele o leite da piedade, dando a ele a instrução da verdade, conduzindo-o pelas veredas da justiça. Você, mãe, tem um grande papel, o papel de instruir os seus filhos, o papel de ensinar os seus filhos a verdade de Deus, o papel de orientar os seus filhos para que eles andem nas veredas da justiça. São muitos os riscos, são muitas as ameaças que seus filhos estão correndo na escola, na vizinhança, através da internet, da televisão. São muitas forças opositoras que conspiram contra os seus filhos e eles precisam, prioritariamente, ouvir a verdade, a instrução da verdade, a partir de você, mãe, a partir de você, pai. Muitas vezes, até mesmo nos lares cristãos, está se transferindo a responsabilidade da educação cristã para a igreja, para a escola dominical. Mas isso é impossível, porque seu filho passa 1 hora por semana na escola dominical, mas passa várias e várias e várias horas na internet, na televisão, ou mesmo numa sala de aula. É preciso que você foque a sua atenção no ensino da verdade aos seus filhos, especialmente quando eles estão naquela fase da infância, onde eles não encontram tantas resistências para receber a instrução da verdade. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Ou seja, na dinâmica da vida, sem engessar os métodos, mas dentro da informalidade da relação familiar. Aproveite as oportunidades para ensinar, para educar, para inculcar. Este é um fato curioso, porque inculcar é algo que você fala hoje, fala amanhã, fala depois, você repete, torna a repetir. É um processo lento, árduo, mas com resultados extraordinários. Então não desista, não abra mão deste projeto de ser uma mãe educadora. Sabe, eu vejo algo maravilhoso, está lá em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, jamais se desviará dele. Note que o texto não diz ensina a criança o caminho que ela quer andar. Esse é um fato curioso. Hoje nós estamos vivendo a ditadura das crianças, o império infantil. Hoje, muitas vezes,
São os filhos que estão gritando mais alto dentro de casa, que estão dando as ordens. E se os pais contrariarem a vontade soberana destas crianças, elas dão uma bicuda na canela da mãe. Mas não é este o ensinamento da Bíblia. A orientação da palavra é o seguinte: não ensina o caminho que a criança quer andar. Mas há um outro ponto. O texto não está dizendo ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar o caminho é apontar apenas um caminho, é dizer o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é forma de ensinar. Albert Schweitzer disse certa feita que o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Então o texto diz: ensina a criança no caminho, ou seja, pega o teu filho pela mão, anda com ele, seja exemplo para ele, seja um modelo para ele, vá com ele, faça do seu filho um discípulo. E então você estará sendo uma mãe educadora. Então você estará investindo a sua vida, seu tempo, seus talentos, seus dons para educar os seus filhos nas veredas da justiça e dando a eles o genuíno leite da piedade e da verdade. Mas eu quero então finalmente focar um terceiro tipo de mãe. É aquela mãe que protege os seus filhos. Nós precisamos de mães que estendam suas asas sobre os seus filhos, para guardá-los, para protegê-los, para livrá-los dos aleivosos perigos que cercam os filhos. A palavra de Deus nos fala sobre Joquebede, uma mãe que protegeu seu filho Moisés, quando a norma e a lei da época era que toda criança do sexo masculino que nascesse no Egito, filho de hebreus, deveria ser alimento dos crocodilos do rio Nilo, ou passada ao fio da espada. Aquela mãe não aceitou a decretação da derrota na vida de seu filho. Aquela mãe tomou uma decisão de proteger o seu filho, de guardar o seu filho, de livrar o seu filho da morte. Sabe, mãe, nós estamos vivendo num mundo perigoso, onde tantas vezes os traficantes estão nas portas das escolas, onde tantas vezes as más influências chegam através da televisão, da internet, das amizades. Mas você tem uma responsabilidade gloriosa de proteger os seus filhos, de livrar os seus filhos dessas influências terríveis. A Bíblia nos fala, por exemplo, do rei Davi. Davi era um rei importante, famoso, o mais importante rei de Israel. Ele dava posições de destaque aos seus filhos no seu governo. De certa forma, Davi era um nepotista, porque ele colocava os seus filhos nos primeiros escalões do seu governo. Mas Davi não tinha tempo para conversar com seus filhos. Davi não exortava os seus filhos. Davi não contrariava os seus filhos. Davi não fiscalizava a vida de seus filhos. Davi não queria saber quem eram seus amigos que estavam junto com seus filhos dentro da sua casa. E essas influências negativas e essas influências malignas destruíram a família de Davi. A derrocada da família de Davi começa quando um amigo de Aminon, filho de Davi, recebe um conselho errado e põe em curso o andamento deste conselho maligno. E diz a Bíblia que Aminon vai violentar a sua própria irmã, e depois Absalão vai matar Aminon, e mais tarde Adonias vai ser morto no governo de Salomão. Tudo isso porque este pai não protegeu os seus filhos. Você, mãe, tem o grande privilégio de ter os seus filhos nas suas mãos. Use sabiamente este tempo para ser uma bênção na vida de seus filhos, para ser uma protetora de seus filhos, para conduzir os seus filhos nas veredas da verdade e da justiça. Amanhã vai ser o Dia das Mães. E o meu profundo desejo é que você, mãe, assuma o seu posto. Eu quero lhe dizer que nenhum sucesso que você alcance na sua vida pessoal, profissional, compensa o fracasso de seus filhos. Eu quero encorajar você, mãe, a ocupar o mais nobre dos postos, a mais alta das posições,
a posição gloriosa de ser mãe, mãe que ora, mãe que ensina e mãe que protege. Que Deus abençoe você, mãe, e que você continue sendo uma bênção na sua família, na sua igreja e na sociedade. Parabéns e que Deus guarde o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.